Porque na democracia não é o melhor que vai governar, é quem é mais popular. Tanto é que o Lula ganhou a eleição porque ele é mais popular que o Bolsonaro. Não sei se vocês sabem disso. Eu peguei um dado na pesquisa absurdo. 3% do eleitorado brasileiro não sabe quem é o Bolsonaro. 1% não sabe quem é o Lula até hoje. 1%. Eu falei, essa pesquisa tá errada. Eu fui ver a lógica. Eu sou um cara analítico, eu amo dados. Ele é mais popular que o Bolsonaro. Eu não falei que ele é mais amado, ele é mais popular. Deixa eu ensinar um negócio pra vocês. Não é o melhor, não é o mais eficiente, é o mais popular. Então você que não gosta de mim, eu queria te pedir perdão. Que às vezes o limite na sua cabeça não me aceitou até hoje. Sabe por quê? Porque às vezes eu tive que tomar atitudes para ser popular, porque senão não tem como poder servir vocês. Não é o governo melhor. Democracia nunca vai ter os melhores no governo. Os melhores não têm coragem de tomar porrada. Os caras que são mais estudados que eu não têm capacidade de aguentar o que eu aguento todo dia de encheção de saco. Aqui é o governo de quem é mais resistente e quem é mais popular. Aprenda isso. Vocês querem ser políticos? Aprenda. Não é a boa intenção que faz a política. É a resistência e a popularidade. E primeiro você entra na cabeça de todo mundo e depois você converte. Então você que não gosta de mim, me perdoa, cara. Eu não fiz de maldade. Sou um cara bom, mano. Sou um pai de família. Eu vim da pobreza igual vocês, só que vocês estão nela até hoje. Eu dou conta de tirar vocês daí, cara. Vocês conseguem ouvir o que eu tô falando ou não? Eu consigo redesenhar um sistema, vai levar alguns anos. Me deixa trabalhar pra você ver se nós vamos fazer esse trem ou não. Deixa eu fazer. Põe eu pra trabalhar pra você ver. Imagina eu de funcionário. Você imagina. Eu tocando terror na sua vida. Você vai ficar doido, cara. Deixa eu fazer. Ah, e a gente não gosta de você. Eu também não tô aqui pra você gostar de mim. Eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu quero servir todo mundo. Agora a gente precisava ter instrução, cara. Você precisava estudar, cara. Você souber o que é marxismo cultural, você estudar e aprender quem é Antônio Gramsci, você vai ver que a gente foi colocado numa fábula. Esses caras em 1920, na escola de Frankfurt, decidiram dominar o mundo através da cultura. E a gente não entendeu o como a gente é idiotizado. Você não tem filho por causa desses caras, mano. O que enfraquece a família, o ocidente, que é judaico-cristão, a base de instrução é o quê? É diminuir a família. É atacar a figura do patriarcado. É atacar a figura do livre mercado, do empreendedorismo. Esses caras rezam uma cartilha que eles nem sabem o porquê. Eles acham que isso vai fazer bem pra humanidade. Eles estão ferrando com o nosso futuro. Vai chegar uma época que a gente não vai saber nem quem é quem. Nós estamos numa crise de identidade, parecendo um bando de maluco. O aperto de mão dos homens há 30 anos atrás era mais forte. O aperto de mão cada vez mais frágil, medido em Psy, assim, ó, calibrado. O aperto de mão é mais frágil. A gente não é um povo combativo, a gente não é um povo que confronta, a gente acomoda com tudo. Então, assim, existe uma indignação gritando dentro do meu peito. Não faz sentido vocês não entenderem o que tá acontecendo. Não faz sentido a gente pisar no solo mais rico de todo o mundo. Tem um aquífero mais poderoso, que é a reserva de água, debaixo da nossa terra, tá guardado, debaixo das rochas. O maior aquífero do mundo, o maior espelho d'água do mundo, o maior rio do mundo. A gente perde pro Nilo, né, em extensão. A maior floresta do mundo, a maior reserva de ouro cinza do mundo, que é o grafeno, o combustível do futuro, que é o nióbio. A gente olha pra nossa safra, são 3, a gente não tem intempérie, não tem vulcão, a gente não tem problema nenhum. A gente só tem um problema, o software Windows 95 instalado na super máquina que é o povo brasileiro. Tem como vocês deixarem atualizar esta bodega deste sistema operacional? O único impeditivo da gente ser a nação mais próspera da Terra até 2050 é esse sistema operacional. Quando você falar o sistema, como se fosse alguém, é uma frequência mental, é um estilo de comportamento de um povo que tem 500 anos que continua sendo subjugado. Tem 200 anos que a gente alcançou a independência e continuamos escravos. A gente não produz os nossos próprios carros, a gente não produz os nossos próprios computadores. A gente vende riqueza a preço de tonelada e compra de volta a preço de grama. Isso não te deixa revoltado, não? Talvez você não entendeu o que eu falei. Imagina vender riqueza natural a preço de tonelada e comprar depois transformado uma coisinha a preço de grama. É o que a indústria farmacêutica faz. Os caras compram por tonelada e vendem pra gente por grama. Os caras estão caçando todo tipo de coisa pra me arrebentar em tudo. Você não vai desistir da prefeitura? Não, então deixa que nós vamos fazer. Cara, pode pôr pra ferrar. Já me ameaçaram de morte, vai tentar a morte agora. Vocês vão tentar a morte, se vocês quiserem minha morte. Vai pra cima pra você ver o que vai arrumar. Entra na fila. Você fala que vai arrebentar minhas empresas, eu não tô nem aí. Posso falar? Um homem que tem algo decidido no seu coração e não tem medo de nada, não tem como parar ele, meu amigo. Se você for maior que Deus, você vai conseguir me parar. Se não for, você vai ter que bater continência pra ele. Foi ele que me chamou pra isso. Eu quero servir. Se não for pra servir e mudar a vida das pessoas, eu não quero. Então eu tô nisso aqui, não é uma brincadeira. Tem um monte de gente que tá fazendo ação de marketing. Que ação de marketing? Você corre de ser morto, maluco. Eu só de deixar de fazer meus negócios, isso representa milhões em prejuízo. Eu quero servir, vocês vão ter que me engolir nesse negócio. É, pessoal, mais uma vez aí, polêmicas, né, de Pablo Marçal, vem trazendo algumas verdades que a gente precisa mostrar, que a gente precisa comentar. A gente sabe que o Pablo Marçal não é a indicação para a Prefeitura de São Paulo do Jair Messias Bolsonaro, o nosso eterno presidente, mas o Pablo Marçal vem se mostrando uma pessoa que quer lutar pelo Brasil, que quer fazer diferente, inclusive, diferente do que Ricardo Nunes vem fazendo até agora, porque a gente sabe que por mais que Ricardo Nunes seja a indicação de Bolsonaro, ele é um cara
muito ali de centro, mais pra esquerda. Ele nunca apoiou tanto a direita, onde ele estava quando os presos políticos do 8 de janeiro foram todos pra cadeia. Onde ele estava quando o Jair Messias Bolsonaro estava sendo perseguido. Onde ele estava nas eleições presidenciais de 2022, ninguém lembra. Ninguém sabe o posicionamento de Ricardo Nunes. Inclusive, quando ele se posiciona mais para a esquerda. Então fica essa dúvida, né? Que jogo político é esse que Bolsonaro está fazendo? Devemos, né, desconfiar? Claro que não. A gente confia no presidente Bolsonaro. Sabemos que ele tem um plano, mas fica aí, né? A gente vai terminar de ver o vídeo aqui do Marçal e fica aí essa pessoa que tá querendo se mostrar pro Brasil, está lutando pelo Brasil, trazendo verdades à tona, tá? Também tem várias notícias para mostrar aqui para vocês, então fica até o final. Vamos continuar aqui com o Pablo Marçal, olha aí. Tá, todos os jornalistas do país, a imprensa, vocês fazem um trabalho importante. Só em ditadura que não tem imprensa. E vocês estão passando a mão na cabeça de um ditador. Você sabe de quem que eu tô falando. Ele fala mal de mulher, vocês chamam de deslize. O Bolsonaro era o misógino. Vocês têm uma linguagem um pouquinho imparcial, né? Não, ela é parcial. Vocês realmente tem muito militante dentro do jornalismo brasileiro hoje. Só pra você entender, eu sou um cara conservador. Só que eu não sou a favor do cara direitista ficar enchendo o saco também. Isso é chato, cara. Eu quero a verdade, eu quero um cara combativo, uma pessoa que confronta. Se o jornalismo é de bancada, eu tenho que informar, ninguém quer a sua opinião, jornalista. Aprenda isso. Cala essa boca sua e passa só a informação, igual o Silvio Santos sempre pediu. Porque nos Estados Unidos é de jeito. Só que a imprensa mundial é assim, ó, os bons não entendem o jogo. Os bons ficam assim, ó, eu vou produzir, esquece isso aqui. Os caras estão treinando os militantes para entrarem, infiltrarem em todos os meios de comunicação. Você nunca vai ver eu tratar de forma rude, nem de nenhuma forma de baixaria, nada. Alguém que é jornalista que é sério, você nunca vai ver. Só que as pessoas parecem que querem aparecer no Instagram mais bombado do país, que é o meu, cara. Lá tem 56 milhões de contas únicas mexendo todo mês. É mais bombado que 10 canais de televisão desses medianos junto. Esses caras parecem que querem vir me desconstruir. Eu não tô pagando mensalidade pra ninguém, então fica todo mundo doido. Eu atendo jornalista que me liga. Eu acabei de atender da Globo aqui, do Lauro Jardim. A galera tava ouvindo. Eu sempre atendo todo mundo e falo de boa, cara. Então, maior respeito por todo mundo, dou atenção pra todo mundo. Agora, militante vai levar na canela. Por quê? Porque a sua intenção é desconstruir. A sua intenção é ganhar o sorriso de quem te patrocina. Porque tem um monte de mensalinho no jornalismo. A pessoa faz de conta que não ouve, a pessoa inventa aspas que não existe. Eu não vou deixar isso passar barato. Vocês querem me ver em paz? Sejam justos. Sejam nobres. Use o jornalismo com a verdade. Eu não tenho medo de responder nada, porque vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Meu passado foi ressignificado, meu futuro está sendo projetado, eu desfruto e governo agora. Arregaça comigo que eu estou à disposição. Mas se for militante, fique esperando os cortes, não vou aceitar. Eu lembro que eu estava na Jovem Pan, o cara da minha esquerda já trabalhou com o Nunes e tem um rolê com o Nunes, aí o cara vem ali, pô, vamos arrebentar o cara. Vai arrebentar não, filho, você vai ter que malhar 10 anos pra você aguentar sair no debate comigo. Então, o cara começou a fazer graça, eu olho bem na cara dele. Você quer mesmo passar por isso? Quero, então vamos. Eu chego já, os jornalistas começam a perguntar: gente, você não vai fazer isso com a gente não. Eu falei: cara, é só ser nobre. Não vou engolir nunca o jeito que o jornalista tratou o Bolsonaro. O Bolsonaro não é esse demônio que todo mundo pintou. Eu conheci ele pessoalmente. Esse cara trouxe uma economia pro país absurda. Se esse cara fosse presidente de novo, a gente ia estar num nível econômico absurdo, subindo uma rampa pra explodir. Aí a gente vai e cai narrativa. Eu quero ensinar um povo a subir a mentalidade pra olhar qualquer conversa, qualquer opinião dos outros e falar: tô nem aí pra essa conversa, vambora, a gente quer o progresso, é isso que eu quero. Eu sei porque que o Bolsonaro perdeu com a máquina, porque ele não usou. Eu lembro de estar lá no Planalto e falar com ele: cara, nós precisamos de fazer tráfego pago, o Lula tá fazendo 30 milhões, fui ver o dele 1,5 milhão. Cara, nós precisamos de colocar dinheiro. Ele falou pra mim: nós não temos dinheiro. Eu falei: como assim? Eu sou o presidente da República, você é o político mais amado que tem nesse país, vamos levantar dinheiro. Fui atrás dos empresários, eu doei também, fui um grande doador na campanha dele, acreditando que a gente ia vencer. Ele não usou a máquina. O Lula de fora da máquina usou a máquina contra ele. É a coisa mais absurda que eu já vi até hoje e que eu não sei como é que eu explico pros outros. Como é que um cara que tava preso até anteontem usou a máquina contra o cara que era dono da máquina. Então o que acontece? O jogo é de narrativa. Eu descobri qual que é a narrativa da esquerda. Criar uma esperança na cabeça do povão. Eu que vim da pobreza, eu vou fazer o que Moisés fez. Vou mostrar que tem como libertar esse povo. E eu sei que esse povo vai sair comigo. Eu vou conquistar o povo num lugar onde ninguém dá conta de resolver. As coisas, Coppola, que ninguém deu conta de resolver, eu vou peitar porque é isso que eu sei fazer de melhor. Eu adoro lavar vasilha, coisa que todo mundo odeia. Eu vou na casa de qualquer um, tá lá aquela pilha, me dá aí que eu lavo. Não, me dá aqui. Então assim, eu vou ser eu vou assombrar um pouquinho o mundo político. É claro que a gente vai amadurecer no processo eleitoral. O que eu aprendi, tá, Coppola? No processo eleitoral você pode xingar todo mundo. Acabou o processo eleitoral, você xingar, a máquina vira contra você. Agora vale tudo, todo mundo pode falar o que quiser. Rapaz, falei. Acabou, mandaram o recado. Se não calar a boca, vai tomar ferro de todos os lados. E eu acabei tomando, que eu não acreditei. Aí, peraí. Então tem um jogo no processo eleitoral e tem um jogo valendo quando você é eleito.
Então eu aprendi a jogar, foi duro. Acordei um dia com a PF lá na minha casa, por causa de coisa eleitoral. Não gastei R$1 de dinheiro público, fiz as minhas doações, usei no meu próprio avião, né? Fazendo certinho dentro da lei, mas eles falaram, vamos arrepiar com esse cara. Eu não sou a favor de gastar o dinheiro público, porque eles ficam putos com isso. Então, assim, eu vejo que é um grande momento de ter essa narrativa. E eu vou provar. Com qual narrativa? A real. Eu já faço com o meu recurso. Eu tenho salvado gente em outro continente, cara. Eu parei as minhas empresas pra gente salvar gente lá no Rio Grande do Sul com o maior prazer, não é pedindo voto e nem pedindo nada pra ninguém não, porque eu sou de jeito, o espírito público me pegou em 2019. Eu fui lá na Venezuela pra entender o que tava acontecendo, as pessoas não sabem, eu tenho essa vontade de ajudar. Eu já venho ajudando com instrução, a coisa que eu mais tenho ajudado o país, todo mundo vai ficar assombrado, sabe com o quê? Porque aluno eu tenho 1,5 milhão, maior do que eu tenho mais aluno que a maior faculdade do país hoje. Só que é um problema, esses são os que me pagam, e os que me ouvem sem pagar, que são 12 milhões de pessoas recorrentes nas minhas plataformas. Gente que fica assistindo, acompanhando tudo. Onde eu passo, os caras falam, mano, o prefeito veio aqui, ninguém queria tirar uma foto com ele. Você tava no evento hoje, você viu. Aquilo ali é na favela, aquilo ali é no meio dos empresários. As pessoas falam, mano, acredito em você. A única coisa que eu preciso fazer é sustentar aquilo que o meu coração tá falando e conquistar o povo. Deus, eu já tô com ele, mano. Eu já sou pressão e aguento qualquer porrada. Falta só o povo. Não precisa de padrinho político. O Bolsonaro ganhou sem padrinho político. Tá aí, pessoal. Então, né, declarações do Pablo Marçal, eu gosto da forma que ele fala. Tem algumas coisas que já não concordei com ele. Lá atrás, antes dele se mostrar assim ao público, eu não gostava muito dele, era coach, vendedor de curso, esse tipo de coisa, eu não sou muito chegado. Mas ele tá se mostrando sim, ser uma pessoa conservadora, de direita, que apoia o Bolsonaro, que defende o Bolsonaro diferente do Ricardo Nunes. E também teve aquela polêmica, aquele encontro polêmico, né, com o Bolsonaro, onde o Bolsonaro se encontrou com o Pablo Marçal, trocou uma ideia, conversou, o Pablo Marçal ganhou, né, até um presente naquela medalhinha lá do Bolsonaro. O Bolsonaro disse que se não tivesse apoiando o Ricardo Nunes, ia apoiar o Pablo Marçal. Então assim, pessoal, será que o Bolsonaro, ele tem uma estratégia, ele quer realmente que Ricardo Nunes seja o prefeito? Será que o Bolsonaro, em alguma estratégia em que ele traçou, né, no seu partido, ele se tornou refém em alguma coisa e teve que apoiar o Ricardo Nunes, mesmo não sendo a sua indicação real? A gente não sabe, é muito difícil falar. Mas o Pablo Marçal se mostrou sim ser uma pessoa, um político de direita e que quer mudar São Paulo. Então a gente vai deixar os paulistanos escolherem, é claro, eles que mandam na cidade, o povo de São Paulo manda em São Paulo. Eles vão decidir o que querem. Mas fica aqui esse vídeo. Eu gostei do Pablo Marçal, eu prefiro ele do que o Ricardo Nunes. E claro, não tem nem comparação com o Boulos, com o Datena, com o Tabata. Não tem. Pablo Marçal é, assim, disparado a melhor opção na minha visão. Então, queria pedir para vocês comentarem aqui embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, tá? E como ele disse ali, né, comentou sobre a Venezuela, ele já esteve lá, e a gente vai comentar um pouquinho sobre a Venezuela. Pessoal, olha só, a ditadura de Maduro intimida e marca casas de opositores em Caracas. Isso mesmo, aqueles capangas do Maduro estão botando o terror. A brutal perseguição política não dá trégua na Venezuela. Além dos mortos nas recentes manifestações e dos milhares de detidos, a ditadura de Nicolás Maduro intensificou a repressão ao utilizar suas forças de segurança e grupos paramilitares para ameaçar e intimidar qualquer um que critique a fraude eleitoral ocorrida nas eleições presidenciais do dia 28 de julho na Venezuela. Neste fim de semana, surgiram nas redes sociais imagens que mostram várias casas, né, no bairro 23 de Janeiro, um dos mais tradicionais de Caracas, marcadas com um X. O objetivo é amedrontar a população e prevenir novas manifestações massivas contra o regime, né? Um morador local que preferiu permanecer anônimo relatou ao jornal El Nacional que as marcas indicam a presença de muitos opositores na área, pessoal. Então, né, quem está se manifestando, quem está indo contra o regime do Maduro, está recebendo essas marcações em suas casas. Olha aqui, ó, tá bem aqui, pessoal. Olha que coisa. Fazendo um X na porta da casa. O que é a Operação Tum Tum? Olha só. A advogada venezuelana e diretora do Instituto Casla, a Tamara Suju, informou em suas redes sociais que o caso, né, foi denunciado à Corte Penal Internacional, que é a CPI,
que já investiga Maduro e a liderança do regime chavista por crimes contra a humanidade na Venezuela. Segundo Suju, a Operação Tum-Tum é uma referência ao som das batidas na porta, similar a operações nazistas de perseguição. Desde 29 de julho, né, um dia após a eleição, quando começaram as manifestações contra a fraude eleitoral, a comunidade internacional tem exigido reiteradamente ao regime de Maduro que cesse a violência e a perseguição contra a oposição política e a sociedade civil. Entretanto, a ditadura prosseguiu com suas ações repressivas. Quem são os afetados pela repressão na Venezuela? Olha só, de acordo com a ONG Foro Penal, que lidera a defesa dos presos políticos na Venezuela, até o sábado haviam sido registrados 1.303 arrestos verificados no contexto das manifestações pós-eleitorais. Desses, 170 são mulheres, 116 são adolescentes, 14 indígenas e 16 pessoas com deficiência. Além disso, durante os protestos, houve episódios de violência e vandalismo, resultando em 24 civis mortos, segundo a ONG Provea. A principal coalizão, já passou de 200 esse número de mortes, tá? A principal coalizão de oposição, a Plataforma Unitária Democrática, que é a PUD, denunciou que o regime está conduzindo uma perseguição política a níveis desumanos. Segundo o PUD, nos últimos dias, a repressão atingiu níveis críticos, com adolescentes, mulheres e homens sendo detidos por expressarem seu desejo de mudança. Meu amigo, lá na Venezuela a coisa tá feia. Se você vai contra o Maduro, você vai pra cadeia. Não é tão diferente daqui, né? Vamos continuar aqui. Como a comunidade internacional está reagindo? O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou um comunicado que é urgente que as autoridades venezuelanas ponham fim imediatamente às detenções arbitrárias e à repressão contra membros da oposição e da sociedade civil. Borrell destacou que a crise venezuelana deve ser resolvida através do diálogo, transparência e respeito à soberania e à vontade do povo. O candidato opositor Edmundo Gonzalez Urrutia, que, segundo as atas da oposição, segundo tudo que a gente está vendo, venceu sim as eleições com quase 67% dos votos. Enviou uma mensagem direta ao ditador Maduro. Faço um apelo em nome de todos os venezuelanos para que cesse a violência e as perseguições e libere imediatamente todos os compatriotas detidos arbitrariamente. O cenário da Venezuela permanece tenso e a comunidade internacional continua atenta. Pessoal, eu fico um pouco triste de noticiar algumas coisas assim, porque a gente sabe tudo o que está acontecendo e o que os países de fora, que podem fazer alguma coisa, estão só falando assim, olha, Maduro, a gente precisa ser na paz, você tem que parar com isso, deixa a oposição tomar o poder. Tá triste essa oposição internacional porque a gente sabe que o Nicolás Maduro não vai sair com isso, com palavras bonitas, mas a gente tem que noticiar. Então tá assim a situação lá, o Maduro continua reprimindo o seu povo, continua indo atrás da oposição, nada é feito internacionalmente. O país que poderia fazer alguma coisa, Brasil, temos o Lula que é amigo dele e não vai fazer nada, a gente sabe. Pelo contrário, é capaz de ele enviar a tropa do Brasil lá para ajudar na repressão. Então assim, o cenário da Venezuela não é bom, precisamos de alguma atitude mais drástica dos países, mas a gente sabe também que tem tensões, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só, Microsoft alertou, o Irã amplia ataques cibernéticos para influenciar nas eleições lá nos Estados Unidos. Então assim, a comunidade internacional está preocupada com a Venezuela? Está. Estão todos preocupados, de olhos abertos e querendo fazer alguma coisa, mas a tensão que está no mundo todo, na questão lá do Oriente Médio, o Hezbollah, o Hamas, o Irã, pra cima de Israel, as coisas estão ficando feias. E pelo que parece, a OTAN quer de qualquer jeito anular as eleições dos Estados Unidos para impedir, a volta do Trump na presidência dos Estados Unidos, Vamos ler aqui, ó. A Microsoft revelou que atores associados ao governo do Irã intensificaram suas atividades online, com o objetivo aparente de influenciar nas próximas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Em um relatório recente, a empresa de tecnologia destacou esforços específicos voltados para campanhas presidenciais, incluindo ataques de phishing, e a criação de sites de notícias falsas para enganar eleitores americanos.
De acordo com a agente de notícias Reuters, um grupo ligado ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica enviou um e-mail de phishing a um alto funcionário da campanha presidencial. A Microsoft explicou que, em julho, esse grupo utilizou uma conta de e-mail comprometida de um ex-assessor principal para ocultar a origem de seus ataques. Como o Irã está tentando influenciar as eleições presidenciais dos Estados Unidos? Olha só, essas atividades não são exclusivas só do Irã. O documento também menciona como Rússia e China estão explorando a polarização política nos Estados Unidos. Eles não querem Trump de volta de forma alguma, pessoal. O Trump de volta representa a maior ameaça de todas para a Rússia, a China e o Irã. Vocês sabem disso. Abre aspas. Os atores vinculados ao Partido Comunista Chinês têm aproveitado os protestos universitários pró-palestinos e outros eventos atuais no país para tentar aumentar as tensões políticas. Fecha aspas, afirmou a Associated Press. O relatório da Microsoft fornece exemplos concretos das táticas recentemente empregadas pelo Irã, como a falsificação de identidades de ativistas americanos e a criação de sites de notícias falsas, direcionados, audiências com diferentes inclinações políticas. Um exemplo disso foi um site com conteúdo fraudulento que acusava Donald Trump de uso de drogas. A gente sabe que o Donald Trump, ele é totalmente contra as drogas, pessoal, totalmente, né? Inclusive ele faz aqueles testes lá e também acusa os opositores, muitos opositores, de usarem e pede para que todos façam teste para ver se usam e não fazem. Coisa que ele faz. Então é assim, inadmissível relacionar ele com drogas, coisa que não existe. Ataques digitais e falsificação de identidades. Olha só, o Irã negou qualquer intenção de interferir nas eleições americanas. Abre aspas. As capacidades cibernéticas do Irã são defensivas e proporcionais às ameaças que enfrentamos. O Irã não tem a intenção nem planos de lançar ciberataques, fecha aspas, afirmaram em um comunicado enviado a Reuters. A preocupação com o uso de ferramentas avançadas, como a IA generativa para criar imagens e vídeos falsos, também foi destacada. O acesso barato e fácil a essas ferramentas pode gerar conteúdo falso realista em segundos, o que preocupa alguns especialistas sobre o potencial uso para enganar eleitores nesse ciclo eleitoral. Fecha aspas, observou a Associated Press. Esses esforços de manipulação digital coincidem com um período de alta tensão entre o Irã e Israel. Avril Haines, a diretora de inteligência nacional dos Estados Unidos, afirmou que o governo iraniano tem apoiado secretamente os protestos americanos contra a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza. Então, tá muito tensa essa situação, pessoal, do Oriente Médio, com Rússia, com Israel, com os Estados Unidos, né? As autoridades americanas expressaram preocupação com as tentativas do Teherã de buscar represálias por um ataque em 2020, que resultou na morte de um general iraniano, ordenado pelo então presidente Donald Trump. Então, pessoal, é lógico que eles vão negar qualquer tipo de relação a ataque cibernético. É lógico que o Irã vai falar, não, a gente não quer nem se envolver. O que a gente tem aqui é para defesa apenas. A gente não tem nenhuma intenção de influenciar alguma eleição em outro país. É óbvio que eles vão vir com esse discurso. Vocês acham que eles vão falar assim: não queremos Donald Trump de volta, vamos atacar ele sim, não vamos deixar ele ser eleito. Se eles fazem isso, eles provocam uma guerra. Então é lógico que eles vão negar. Outros incidentes da interferência eleitoral. Nessa semana, o Departamento de Justiça revelou acusações criminais contra um homem paquistanês ligado ao Irã, que supostamente planejou assassinatos contra vários funcionários, incluindo possivelmente o Trump. O relatório também revelou que outro grupo iraniano comprometeu uma conta pertencente a um funcionário governamental em um estado decisivo em maio. Abre aspas, não ficou claro se esse ciberataque estava relacionado aos esforços de interferência eleitoral, fecha aspas, citou a Reuters. O relatório deixou claro que as táticas da influência cibernética devem aumentar à medida que se aproxima o mês de novembro. As preocupações sobre as capacidades e intenções do Irã, Rússia e China estão em um ponto crítico. As táticas de manipulação digital e as tentativas de influenciar a opinião pública por meio de campanhas de desinformação estão se tornando cada vez mais sofisticadas, né? Com o uso crescente de tecnologias como a IA, né, a inteligência artificial, a criação de conteúdo falso se tornou mais acessível e perigosa, exigindo uma maior vigilância por parte de autoridades e empresas de tecnologia. Eu até queria falar sobre isso, pessoal, porque hoje em dia,
Com um clique, se você pegar uma imagem, por exemplo, tirar um print da minha cara aqui, ó. Tirou um print da minha cara, tem alguns sites por aí que você envia esse print do meu rosto e fala assim, ó, eu quero que você pegue essa pessoa e crie um vídeo dela falando tal, tal, tal. Fala assim, ó, pega o rosto do João Vitor lá do canal Visão Política e eu quero que você faça ele falar que é a favor do Lula, que apoia o PT, que apoia o Hamas, que apoia a ditadura da venezuelana. Em poucos segundos, coisa de 10 segundos, você tem um vídeo meu, como se fosse esse aqui que você está assistindo, falando dessas coisas. Olha, o Lula é o melhor presidente do Brasil, ele realmente se importa com o povo daqui, e blá 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 blá. Eles criam vídeos assim perfeitamente já, em poucos segundos, não demora nem um minuto. Então assim, pessoal, a criação de vídeos falsos vai se intensificar a partir de agora. Inclusive é um alerta para que a gente não pode mais acreditar em nada na internet. Sim, vamos ter alguns canais de confiança, você vai escolher a dedo quais são os seus canais de confiança e não vai acreditar em mais nada, porque vai aumentar sim, né? A inteligência artificial já evoluiu muito, consegue criar qualquer coisa falsa e tudo que ser mostrado na internet hoje em dia vai ter que ser provado que é verdade, porque a criação de vídeo falso realmente intensificou, pessoal. Então queria dar esse aviso para vocês, mostrar todas essas informações, queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, qual é a sua opinião, o seu comentário, da onde você fala, qual é a sua cidade. É importante o seu posicionamento, tá? E olha aqui, esse canal aqui é novo, ele tem 1 mês e meio mais ou menos. Então eu tô pedindo ajuda das pessoas que assistem aqui a divulgar ele. Então se você puder compartilhar esse vídeo naqueles grupos do WhatsApp, pedir para seus amigos, né, as pessoas que gostam de política ali, se gostarem do canal, se inscrever no canal para ajudar a gente aqui, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.